A paz do Senhor. Hoje a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? O Senhor quer nos ensinar hoje com essa palavra, são 3 pontos principais de você seguir a Jesus Cristo e entender o que é seguir a Jesus e servir ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto aqui, ó. E disse-lhe, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse é o primeiro ponto. Você vê que a pessoa, ela se ofereceu a seguir a Jesus Cristo. E quando ela falou que serviria ao Senhor Jesus Cristo, Jesus ele colocou já a primeira coisa que ele coloca para todo aquele que busca o Senhor, que quer ter uma vida com o Senhor. É mostrar que nós temos que se desapegar às coisas desse mundo. É tirar do teu coração os bens materiais, as riquezas, tudo que está ao seu redor e colocar 100% o seu coração no Senhor. Porque falar que servir a Jesus Cristo é uma coisa, mas vivenciar a vida de Cristo é outra coisa. Não é que Jesus Cristo está falando para você abandonar sua casa, sua família, não. Aqui ele está dizendo que as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis para ficar, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, quando você faz a vontade do Senhor, o teu coração, os teus desejos, os teus sonhos, a tua vontade é toda para o reino do Senhor. E quando você se coloca na posição de querer fazer a vontade do Senhor, ali você vai ver o tamanho da seara que é do Senhor, o trabalho que tem. E esse trabalho consiste no quê? De você mesmo colocar o amor de Cristo em prática. É de você estender a mão para o necessitado. É você de dar uma palavra amiga para aquele que está precisando. É você de dar uma roupa para aquele que não tem. É você visitar uma pessoa que está doente. É você levar uma palavra de ânimo, de salvação para aquela pessoa. Então, o que seja, você está largando a sua vida e dedicando a sua vida para o Senhor. Você está largando teus sonhos de adquirir riquezas para esse mundo e colocar riquezas para o reino de Deus. É por isso que ele deu esse exemplo aqui, que quem serve a Jesus Cristo não tem lugar para ficar, ou seja, ele entrega a sua vida para o Senhor. Não tem hora, porque às vezes a pessoa está necessitada, você está ali andando, Deus fala para você falar para uma pessoa que Jesus a ama, e ali você começa a conversar com ela, aí você olha e você analisa e fala, puxa vida, o que eu estou passando na minha vida é pequeno em relação ao que essa vida está passando. É por isso que aqueles que servem a Jesus Cristo, ele tem que dar glória a Deus todo dia. Por quê? Porque ele tem quem o sustenta, que é Jesus Cristo. E aquela pessoa que não tem, vocês já pararam para pensar, para imaginar quem não tem Jesus Cristo hoje, como está suportando o que está vindo no mundo hoje? E nós sabemos que daqui para frente vai ser pior.
Então é necessário hoje, com essa palavra, você entender que Jesus Cristo te escolheu para servir a Ele. Então se entrega para Ele. Não importa quem você é, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa. Importa é hoje. Hoje você está ouvindo essa palavra para você se converter, entregar sua vida para o Senhor. Entender o que é largar o mundo e viver para Cristo. Quando ele disse aqui que não tinha onde dormir, sinal que é o seguinte, que ele largou o mundo. Então esse mundo não pertence mais a ele. É isso que o Senhor quer que eu e você aprendamos na palavra. Porque servir Jesus Cristo não é um jugo pesado, mas é leve. Não fica atrás de doutrinas de igreja, de colocar jugo em você, que se você não fizer isso, você não vai ser abençoado, se você não fizer isso, Deus não vai te ouvir tua oração. Não, esquece isso. É você se entregar seu coração, sua alma para o Senhor e mostrar para Deus que você só serve a Ele, que você busca o que Ele fala e não se preocupar em querer conquistar bênçãos materiais para dizer para o mundo que você tem fé. Não, é largar do mundo as coisas, que aqui Ele está dizendo aqui, ó. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, porque ele não tem nada, ele não se preocupa com bem material. O que ele conquista, que Deus vai te dar, a vida abundante que ele falou que vai te dar, mas você não é apegado a isso. Amém? Ó, outro ponto aqui, ó. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar, e aos seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Aqui é aquele que Jesus chamou para levar a palavra. Porque isso que nós temos que entender. Existem pessoas que Deus chamou para trabalhar na seara dele, seja cantor, seja um porteiro na igreja, seja um obreiro, seja um diácono, uma diaconisa, seja um presbítero, seja o que for, a obra do Senhor, trabalhar na seara do Senhor, colocar a mão na massa do Senhor. E aqui Jesus, ele escolheu essa pessoa para fazer isso. Quando ela falou assim: Senhor, deixa eu enterrar meu pai que morreu, Jesus falou assim: deixa seus mortos enterrar seus mortos, ou seja, a pessoa, ela não tem que estar apegado a nada, a sentimento da carne. Ela tem que estar apegado primeiro em levar o amor de Cristo, porque quem está assim, quem entrega a sua vida para Deus, quem entrega e faz a obra, a vontade do Senhor, ele tem a certeza e a confiança que quem está ao seu redor também já está salvo, está na presença do Senhor, porque é Deus que cuida. E às vezes você tem um chamado, mas em vez de você buscar em Deus qual é a tua posição, qual é o teu chamado, você quer fazer o que você quer. E não é assim que funciona. Jesus te escolheu para levar as boas novas. Não é somente você falar do amor de Cristo, mas é dar um testemunho do amor de Cristo, da transformação da sua vida. Qual o testemunho que você está dando de Cristo na sua vida? As pessoas olham para você e veem Jesus Cristo. Ela vê uma transformação no seu interior. É isso que você tem que entender, que em primeiro lugar tem que ser seu interior mudado, para que a glória do Senhor venha resplandecer de você, para que todos vejam a luz do Senhor em vós. É por isso que Jesus Cristo lhe disse para aquela mulher em Samaria, no poço ali, que aquele que beber da água de Jesus, que era ele, nunca mais teriam sede. E sairia de dentro dela, da pessoa, rios de água viva. O que seria esse rios de água viva? É a sua transformação. As pessoas vão ver Cristo em você sem você falar, mas pelas suas atitudes, pela sua transformação, elas vão ser salvas através da sua vida. É isso que o Senhor quer. É por isso que ele disse aqui: deixai os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, as pessoas que não querem saber de Cristo, deixa ela. Ouve a Jesus Cristo.
Não importa o que falam para você, siga Jesus, entrega a sua vida para o Senhor. Mas faz a vontade dele, não a sua vontade. Faz a vontade, o chamado de Jesus Cristo, não que o homem tem colocado em você, esse jugo da igreja, doutrinas que às vezes nem eles mesmos estão conseguindo suportar, mas põe em você, como Jesus repreendeu no passado aqueles sacerdotes. Assim está sendo feito hoje. E o Jesus Cristo te fala que ele te escolheu para você ser livre e olhar para ele, focar nele, fazer a vontade dele. Mas para você entender isso é necessário primeiro você se quebrar. É você reconhecer que você precisa de ajuda, você precisa de transformação da palavra. E peça para Deus, Senhor, tira de mim toda mágoa, todo ódio, todo rancor, toda raiva. Senhor, quebra todo jugo de maldade que está no meu coração e transforma a minha vida para que a tua glória venha a ser resplandecida através de mim. Primeiro busca para você se transformar. Aí você vai entender que quando você busca primeiro a transformação, você está fazendo a vontade do Senhor, que Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não fica atrás de doutrinas que você tem que buscar bens materiais para provar a sua fé, a vida abundante que Deus prometeu para você. Não, primeiro você tem que mudar o seu interior. É a sua transformação, porque a sua mudança de interior é o que vai te levar para a salvação, para você, se você vai ser merecedor da coroa da vida ou não. É você buscar primeiro o seu interior, a sua transformação, seus pensamentos, viver a mente de Cristo, porque aí você vai entender como que é agir a fé, como que é conquistar para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. E aqui você vê que Jesus escolheu aquela pessoa, mas ela colocou um obstáculo. Ela já queria falar, colocar uma desculpa para depois servir a Cristo. Hoje o Senhor fala contigo a mesma coisa. Larga tudo e sirva o Senhor. Para de dar desculpa e sirva o Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor, porque o teu tempo chegou. É o tempo agora de decisão. Ou você entrega a sua vida 100% para o Senhor e veja a glória dele se manifestar na sua vida, te dar a paz, a tranquilidade, a salvação, ou você continua nessa mesma pegada que você está, preocupado, ansioso, nervoso e assim vai. E a sua vida não está mudando e não vai mudar. Porque hoje essa palavra é para você despertar. É o tempo de você acreditar e falar, não, Senhor, eu quero ser transformado, custa o que custar. Eu quero ter uma vida transformada por ti. Eu quero ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Amém? Ó, outro ponto aqui, ó. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse é outro ponto. Tem pessoas que querem servir a Jesus, mas quer fazer da maneira dele. Ah, não, eu tenho um chamado, eu quero ser pastor. Ah, eu tenho um chamado, eu quero ser cantor. Ah, eu tenho um chamado, eu quero ser missionário. Eu tenho um chamado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero. Agora pare e pense, é uma pessoa inteligente. De quem é a obra? De quem é a seara? Quem está contratando você e eu para trabalhar na seara do Senhor? Não é Ele que é dono, o Senhor? Não é Jesus Cristo que é dono da seara, não é Deus que é dono da seara. Nós somos o quê? Trabalhadores da seara. Nós estamos contratados conforme tem a vaga ali, ele vai colocar. É assim que funciona. Não é o teu querer, mas é a vontade do Senhor. Aí você não consegue entender. Porque às vezes o ministério teu não cresce, porque você canta e você não sente a presença do Senhor, porque você trabalha na obra e você não vê na sua vida sendo transformada. Por quê? Porque você está fazendo o que você acha que tem que ser, como tem que ser. E aqui Jesus Cristo lhe falou. Aqui ele mesmo disse aqui, ó, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Ou seja, quando ele fala assim: "Ah, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu despedir do meu pai". Ou seja, Jesus ele te chamou para você olhar para ele, somente para ele, e não olhar mais para trás. E ouvir ele, escutar o que ele vai fazer e te colocar você onde tem que colocar, não a sua vontade, não o seu querer. Porque quando você faz a sua vontade, você está colocando a mão no arado e está olhando para trás, porque é o seu eu que está dirigindo a sua vida espiritual, não é o Espírito Santo do Senhor. Então comece a despertar, comece a entender, porque Jesus Cristo te escolheu para fazer você grande, para transformar a sua vida e a sua casa, para salvar você e sua casa e quem está ao redor de você. Mas essa salvação depende de você, não depende de Cristo. Por que depende de você? Porque você tem que ser transformado, você que tem que querer ser mudado, e essa mudança você tem que fazer todo dia. Na hora que alguém falar contra você algo, você era uma pessoa nervosa, controla a sua língua, não fala nada. Você é uma pessoa ansiosa, controla a sua ansiedade. Ah, tal dia vai vir. Ou, eu vou esperar tal dia para ter o aumento, para pedir o aumento, para fazer algo, e você fica agoniado esperando. Não, Senhor, tal dia está em tuas mãos, Senhor. Coloca o teu coração, a tua mente, teu subconsciente, teu consciente, tudo no altar do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, me ajuda a ser transformado porque eu quero ser mudado. Aí sim você vai fazer a vontade do Senhor. Amém? Abra teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.